uma assistência maior, infelizmente, e eu peço desde logo desculpa ao Dr. Igor Espínola de França de não ter a assistência que merecia uma sessão tão grande interesse como sei que ele vai realizar. Já vi menos pessoas aqui. São poucos, mas bons. Já vi menos. Poucos, mas bons. Eu, de qualquer maneira, ou antes, não é de qualquer maneira, como é normal, vou fazer uma pequena introdução e depois passarei então a palavra ao Dr. Igor Espínola de França. É com muito gosto que a Casa dos Açores recebe hoje o Dr. Igor Espínola de França para nos falar sobre a sua obra mais recente, Uma Sociedade do Antigo Regime, São Roque, do Pico, o Território e as Famílias. O Dr. Igor Espínola de França é licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é mestre em Património, Museologia e Desenvolvimento pela Universidade dos Açores e é pós-graduado em História da Arquitetura pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. É professor da Escola Secundária de Lagoa, em São Miguel, assistente na Universidade dos Açores, onde leciona no mestrado em Património, Museologia e Desenvolvimento, e é coordenador para a área da Cultura e Educação na Câmara Municipal de Lagoa. Se houver alguma coisa que alguma asneira, o Sr. Doutor faz favor de me interromper. Eu não sou doutor. Sr. Arquiteto. Eu peço desculpa. Ainda membro do Conselho Consultivo do Museu Carlos Machado, da Comissão Diocesana dos Bens Culturais e da Comissão de Toponímia da Câmara Municipal de Ponta Delgada. A par da atividade projetista enquanto arquiteto, o arquiteto Igor Espínola de França tem-se dedicado à investigação no âmbito do território e reconstituição familiar do período do povoamento dos Açores. O livro sobre o qual nos vai falar esta noite tem a ver, sobretudo, segundo creio, com esta vertente. Uma Sociedade do Antigo Regime resulta de 2 anos de apurada investigação em vários arquivos e traça o percurso da sociedade picuense desde o povoamento até ao final do século XVIII, abordando temáticas tão variadas como o modelo de ocupação do território nos Açores, a relação entre as ilhas do Pico e do Faial, a formação de novas freguesias e concelhos ou o sistema defensivo. Contém ainda, num CD que acompanha o livro, uma parte genealógica bastante desenvolvida com milhares de famílias. 1200 páginas. 1200 páginas. Antes de passar a palavra ao Sr. Arquiteto, só quero dizer que há alguns exemplares do livro para os interessados, não há muitos para ter uma tiragem pequenina. Sim, alguns exemplares do livro para venda, para quem estiver interessado, poderão ser adquiridos no final da sessão. Pronto, eu peço desculpa, portanto isto é uma curta introdução. Mais uma vez agradeço a presença do Sr. Arquiteto aqui na Casa dos Açores. Penso que já há uns anos que aqui não vinha. É um grande gosto tê-lo cá. Muito obrigado. Peço, de qualquer maneira, novamente, peço desculpa por não termos uma assistência maior como merece uma sessão destas, mas ainda assim os que estão cá são bons e vamos ouvi-lo com todo o gosto. Muito obrigado. Prazer é tudo meu. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as gentis palavras do Sr. Presidente da Casa dos Açores, o convite que me fizeram, agradecer também ao Tiago Simões Silva, meu companheiro
de investigação no CHAM, no Centro de História de Alemar, primos, amigos, meus senhores e meus senhores. Tenho muito gosto em estar aqui na Casa dos Açores, já não cá vinha há 30 anos, quando era estudante em Lisboa, mas tinha ideia da beleza do espaço e quando entrei na rua reconheci o edifício, um edifício muito interessante do ponto de vista arquitetónico e, portanto, é mais um motivo para fazer uma visita à casa. Este meu livro é um livro que foi lançado há cerca de 2 anos e, como o Sr. disse muito bem, resulta de uma investigação feita durante 2 anos, mas que se apoiou num livro anterior, nós falamos há pouco sobre esse livro, que eu tinha feito também sobre o... Não sei se estão a ouvir bem. Vamos falar mais perto do microfone. Ok. Que eu tinha um livro anterior que eu tinha escrito sobre o Pico, mas que tinha um âmbito mais restrito. Houve várias motivações que me levaram a investigar sobre estas questões. A minha família materna, em primeiro lugar, a parte dela é do Pico, é de São Roque do Pico. Havia histórias tradicionais de família que se contavam. Havia, por outro lado, a curiosidade do arquiteto que olhava para o território e não percebia porque é que se chama Cais do Pico à zona mais a poente da vila, quando é precisamente na zona mais a nascente que toda a gente dizia que tinha nascido a vila e que ali é que era o centro antigo de São Roque, onde está construída a matriz, a igreja de São Roque, onde existiam os primitivos passos do concelho e, portanto, toda essa estranheza ouvia-se umas histórias, mas porque é que não é. Por outro lado, foi também no Pico que começou a despertar o meu interesse pela genealogia, porque eu sempre tive, desde miúdo, o interesse em ler tudo o que aparecia. E a minha mãe é muito rigorosa em termos de respeito pelas digestões, e nós comíamos e tínhamos que fazer 3 horas de digestão, e o Pico é uma ilha onde está sempre no mar, porque é uma ilha muito quente. E então nós passámos lá aqueles 3 meses de verão, mas com aquele rigor militar que a minha avó impunha e a minha mãe também, não podemos pôr o pé na água nestas 3 horas, e nessas 3 horas eu apanhava tudo o que estava lá e lia. Um dia disse à minha avó, já li tudo o que está cá em casa, como é que vai ser isto? Não posso ir para a água. E a minha avó disse, eu tenho aqui um livro que ainda não leste, porque está guardado dos netos, não dou isto a neto nenhum. E era então uma primeira edição das notas históricas do Parque de Cunha, das genealogias de São Jorge, que era, porque o meu bisavô, a minha avó materna era de São Jorge, e tinha religiosamente guardada aquela obra que tinha referências à sua família, e eu comecei, a avó disse, a obra é esta, e eu disse, avó, não tenho nada de interesse, eu tinha aí 16 anos, não tenho interesse nenhum em ler uma obra desse género, mas não tinha nada para ler já, peguei no livro e comecei a ler, e comecei a achar piada e a construir chavetas com a informação que vinha no livro, e a partir daí ganhei este interesse pela genealogia. A genealogia é uma área auxiliar da história, mas no passado foi construída sempre com muita fabulação. A maior parte das vezes havia uma preocupação nobiliárquica que envolvia a transmissão de determinados bens e de representação social de determinadas famílias, e, portanto, era exclusiva no sentido de que só representava determinados setores da sociedade, mas também porque muitas vezes escondia aquilo que não era considerado adequado a parecer publicado. E eu, quando já como homem adulto, quando me comecei a interessar por estas coisas, comecei a transpor para estas questões da genealogia o rigor porque a arquitetura é uma profissão que exige imenso rigor, por uma razão se apoia muito na matemática e na geometria, e comecei a procurar nestas investigações trazer à luz e pôr no papel uma série de informações que estavam de alguma forma ocultas. E é por isso que neste livro aparecem os padres que tiveram filhos, que não aparecem em nenhuma genealogia, aparecem os casais que tiveram filhos antes de serem casados, alguns nunca casaram, nós vamos às genealogias tradicionais, eles estão lá, casaram, às vezes até têm datas. E isso tem tudo a ver com um espírito de época que hoje em dia não faz sentido nenhum e que inclusive ajuda a explicar decisões e nomeadamente partições fundiárias, construções de casas em determinadas posições do território, por ligações que se faziam entre famílias que tinham interesses naquelas áreas. Portanto, há todo um conjunto de informações que se cruza
com aquilo que é a genealogia tradicional e que nos ajuda a explicar a forma como nós hoje percebemos o território, perceber como é que ele foi apropriado pelos nossos antepassados. Eu não vou falar sobre o livro todo, porque isso não daria a noite não seria se calhar suficiente para, em poucas horas, para fazer isso. Trouxe aqui um PowerPoint com algumas imagens e com as ideias essenciais que explicam um pouco o raciocínio que eu fiz para construir esta trama, chamemos-lhe assim. Eu se calhar vou passar para ali, falo em pé, para poder ir olhando para as imagens e poder comentá-las, porque assim de costas, sem ver nada aqui, vai ser um bocadinho difícil. Penso talvez falando aqui, conseguem todos ouvir, não é? Estou mais próximo. Bom, passar atrás. O livro chama-se precisamente Uma Sociedade do Antigo Regime. São Roque do Pico, o Território e as Famílias. Uma sociedade do Antigo Regime, portanto, é uma sociedade que está estruturada de uma forma muito diferente daquela que é a sociedade contemporânea. Portanto, é uma sociedade estratificada em classes. As classes têm direitos e obrigações decorrentes da posição que ocupam na sociedade e, portanto, sob esse ponto de vista, nós não podemos olhar para esta sociedade que é retratada no livro como uma sociedade democrática. Ela está muito longe de o ser. É uma sociedade, eu não queria utilizar a expressão esclavagista, porque a dimensão da população de escravos, se calhar, não permite a utilização desse termo, mas é uma sociedade que tem, há famílias que têm escravos. E os escravos também aparecem, são escravos quase todos de origem africana, aparecem também no livro. Voltando um pouco atrás para se perceber como é que os portugueses chegaram a estas ilhas. Os descobrimentos são um projeto da Casa da Vista, da dinastia da Vista, segunda dinastia reinante em Portugal, e eu organizei esta árvore genealógica para perceber melhor alguns aspectos, nomeadamente aqueles que dizem respeito à integração dos povoadores flamengos em algumas ilhas do Grupo Central, com as relações familiares que se verificam nesta família. Nós temos, portanto, Dom João I, que é o primeiro rei da dinastia da Vista, toda a gente conhece, o infante Dom Henrique, uma das suas irmãs, esta princesa Dona Isabel, é casada com o Duque de Borgonha, Filipe de Borgonha. E, portanto, é através das relações que se estabelecem com a corte de Borgonha, com o próprio infante Dom Pedro, que viveu na corte da sua irmã há algum tempo, que começam os flamengos a interessar-se também pelo povoamento dos Açores e, nomeadamente, mais tarde, com a entrega da própria capitania do Faial em primeira instância, em segunda instância também no Pico, quando se conjugam as duas capitanias do Pico e Faial na pessoa do Jos van Urter. A linha reinante segue Dom Duarte, portanto, seu filho Dom Afonso V, o filho secundogénito Dom Fernando, Duque de Beja, desempenha, com a sua mulher, prima com a irmã, a princesa Dona Beatriz, desempenha um papel fundamental novamente estas ilhas. Porque as 7 ilhas, primeiramente descobertas, ou seja, São Miguel e Santa Maria, as 2 ilhas do Grupo Oriental, e as 5 ilhas do Grupo Central, são todas ilhas que pertencem ao domínio da Casa de Viseu-Beja. Já vou explicar o que é a Casa de Viseu-Beja, que não é novidade nenhuma para o Sr. Professor, para algumas pessoas, com certeza. Flores e Corvo constituem 2 seções neste contexto, porque a donataria das 7 ilhas, que há pouco referi, pertencem sempre a membros da família real. Elas são, aliás, reincorporadas na coroa quando o Manuel I se torna rei de Portugal. As 2 ilhas do Grupo Ocidental não pertenceram, não foram entregues, as suas donatarias não foram entregues à família real, são entregues a altos funcionários régios, à família Fonseca, e portanto, não integram este conjunto e não são, embora sigam o mesmo modelo de povoamento, que aliás é um modelo calcado da Madeira. Portanto, voltando um pouco atrás, temos então o filho secundogénito do rei Dom Duarte, Dom Fernando Duque de Beja, e o seu tio, o infante Dom Henrique, toda a gente sabe, não teve filhos, Duque de Viseu, quando morre, designa como seu herdeiro o sobrinho. E, portanto, os 2 ducados, Viseu e Beja, unem-se nesta herança. O infante Henrique tinha recebido do rei, seu irmão, uma série de doações, portanto ele era, no fundo, o grande senhor das ilhas, era ele um dos principais responsáveis pelo povoamento das ilhas dos Açores.
O modelo que eles vão utilizar neste povoamento é um modelo que o último rei da dinastia de Borgonha, o Dom Fernando, o famoso último rei da dinastia anterior, já tinha utilizado. Ou seja, o modelo das sesmarias não utilizou nos arquipélagos atlânticos, utilizou no próprio território, na sequência do grande decréscimo populacional provocado pela peste negra. Houve necessidade de incentivar a fixação de populações em terras interiores. E, portanto, esse incentivo é feito através da doação de terra, ou seja, a doação em regime de sesmaria. E é esse modelo que vai ser depois utilizado nas ilhas atlânticas. Aliás, há uma carta muito interessante, que é escrita pelo rei Dom João I, e essa carta foi recentemente divulgada pelo investigador Jasmins Rodrigues, infelizmente já falecido, um investigador de origem madeirense, em que o rei Dom João I refere muito claramente o modelo em que as terras vão ser distribuídas, porque a preocupação era que se reconstituísse nos novos territórios uma sociedade equiparável à sociedade do reino, ou seja, uma sociedade estruturada em classes. E a forma de fixar as classes mais possidentes ou com mais capacidade económica nos novos territórios era atribuir-lhes as melhores terras, as terras em melhor quantidade. Outra carta é muito clara quanto a isso, eu refiro isso aqui no livro. O rei refere-se nitidamente à questão do poder económico, dizendo que às pessoas com mais puissância devem ser atribuídas as melhores terras. Era evidente que estas pessoas que recebiam as melhores terras tinham que ter já algum dinheiro, tinham que ter já alguma capacidade económica, porque as tarefas do desbravamento da terra, da arroteia, que estavam obrigados em 5 anos, porque se não preparassem a terra e não a tornassem produtiva em 5 anos, a terra revertia a favor da coroa, tinham que ter já alguma capacidade económica para investir esse nível. E, portanto, pertencem quase todas à classe da nobreza. Nós não estamos a falar da primeira nobreza da corte, não é a nobreza do meio áulico, portanto, é uma nobreza intermédia ou baixa de cavaleiros e escudeiros, que muitos segundos filhos, portanto, estavam afastados da fatia principal da herança familiar e que, portanto, vêm para esta aventura. Há, por outro lado, gente que não integra o corpo da nobreza, mas que se mobilita na ação das navegações henritinas, nas navegações dos descobrimentos. É o caso, por exemplo, do João Gonçalves Zar, que foi o primeiro capitão do Funchal e que, não sendo nobre, recebe armas e depois dá origem a uma família que chega a atingir os principais níveis da nobreza portuguesa. Portanto, seguindo um pouco aqui a nossa árvore genealógica, o rei Dom Fernando, o infante Dom Fernando morre, portanto deixa viúva a infanta Dona Beatriz, e é esta senhora que tem um papel muito importante. Há muitas cartas dela escrever aos seus capitães, os capitães do donatário. Portanto, estes membros da família real nunca se deslocam às ilhas. As ilhas estão sob a sua responsabilidade, são eles que incentivam o povoamento, mas eles designam, é homens da sua confiança, essa tarefa. São os capitães do donatário. Eles são os donatários. Eles são os donatários e os seus capitães, os homens de confiança, é que são os capitães do donatário. E ela tem um papel muito importante, é ela que vai escolher o Jos van Urter, é ela que intima o Álvaro de Ornelas, primeiro capitão do donatário como madeirense, fidalgo madeirense, a povoar o Pico. Ele não vai cumprir com as suas obrigações. É uma carta muito interessante em que a infanta escreve e lhe dá um prazo, fim do qual ela lhe retira, avisa que lhe vai retirar a capitania e juntá-la à capitania do Faial, que já estava a ser povoada pelo Flamengo Jos van Urter, ou Jos de Utra. Os dois primeiros filhos, portanto, o primeiro filho morre muito novo. O Dom Diogo é assassinado pelo primo, Dom João II, acusado de conspirar para matar o primo e cunhado, e, portanto, o terceiro filho é quem sobe ao trono, e é nas circunstâncias da sua subida ao trono que a Casa de Viseu Beja, que era uma casa de alta nobreza, incorpora na coroa os bens que tinham sido entregues em primeira instância ao infante Dom Henrique. O descobrimento dos Açores é feito depois do descobrimento da Madeira. Estas viagens não haviam motores, portanto eles tinham que se confiar no vento, nas correntes.
nos instrumentos marítimos e portanto, partiam de lagos, seguiam ao longo da costa e depois, apanhando ventos e correntes favoráveis, regressavam à Europa, fazendo esta pequena volta, e é nesta circunstância, esta pequena volta, que é descoberta a madeira. Eu não quero entrar aqui naquelas polémicas que dizem que desde a Antiguidade isso está mais referenciado em relação às Canárias, há rumores em relação às madeiras. Muito recentemente, o ADN dos ratos açorianos comprova que os vikings estiveram lá. Portanto, não vou entrar por aí. Vamos só analisar muito rapidamente este esquema, que é um esquema muito simples, para explicar porque é que a madeira é descoberta primeiro com os Açores, porque os Açores obrigavam a fazer uma volta mais larga e no regresso a essa volta mais larga são descobertos então os Açores. Portanto, a diferença entre o descobrimento da madeira e o seu povoamento, o processo de povoamento e o povoamento dos Açores varia de ilha para ilha entre 1 a 2 gerações de povoadores. E o modelo que é utilizado na Madeira, que era o modelo que o rei Dom Fernando tinha utilizado, de dadas nesses marias, é também depois utilizado nos Açores. E isso é muito curioso, porque o próprio Gaspar Frutuoso, que é um homem da Renascença, um historiador que a gente conhece, construiu a sua obra, As Estradas da Terra, no final do século XVI, de 1580 a 1590, dá-nos muitas pistas sobre os ensaios que foram sendo feitos na Madeira e depois serviram de exemplo para os Açores, nomeadamente um dos aspectos interessantes que quase ninguém conhece é a utilização da cana-de-açúcar, que toda a gente sabe que era o ouro branco da Madeira. Aliás, uma exposição muito interessante agora a decorrer no Museu Nacional de Arte Antiga, em que fala precisamente sobre a importância que teve o açúcar para a Madeira. Essa experiência foi intentada nos Açores. E por grande parte das famílias que primeiro se fixaram na Madeira seguem depois para os Açores. Por exemplo, a família Câmara, que é uma família que depois ocupa uma posição muito importante na Ilha de São Miguel, por compra da capitania donatária aos Valçados da Albergaria, é descende de uma linha segundogénita dos capitães do Funchal. Portanto, aquilo que tinha acontecido um pouco em relação ao continente para a Madeira acaba por acontecer da Madeira para os Açores. Segundo os filhos dos progénitos que se tinham fixado na Madeira, aliados a outras famílias que não tinham origem na Madeira, mas com um contingente muito importante de origem na Madeira, vai depois fixar-se nos Açores, levando consigo as suas experiências, a forma como se tinha apropriado do território na Madeira e intentando, nomeadamente, as plantações da cana. A Madeira, o clima é muito mais favorável à cana do que nos Açores, e, portanto, na Madeira vingou. Nos Açores isso não foi possível, porque o próprio Gaspar Frutuoso diz que a cana era atacada pelo bicho, que rapidamente a destruía. E, portanto, nós não... Num certo sentido foi bom, porque nós ainda temos floresta nos Açores, e a Madeira, quase toda essa floresta foi destruída porque eles precisavam de muita área para poder fazer as suas explorações, as suas plantações de cana. Há histórias muito engraçadas sobre a precedência da descoberta do Pico e do Faial. Um dos estudiosos mais fantasiosos é o padre António Cordeiro, na sua História Solana, um homem do século XVIII, que se apoia muito na obra do Gaspar Frutuoso. Percebe-se que ele não visitou grande parte das ilhas que ele fala. Ele refere-se a determinada altura, eu penso que aqui toda a gente conhece o Faial do Pico e conhece a proximidade que tem as duas ilhas. Ele, em determinada altura, diz que o capitão Josef van Urter estava na sua casa no Faial, já vivia lá há 10 anos e estava a fazer a barba, e quando de repente limpa a cara, olha para o horizonte e descobre a Ilha do Pico, que estava à espera de ser descoberta há 10 anos. E portanto há uma série de coisas que são completamente fantasiosas e que colocam sempre o Faial como tendo sido descoberto antes do Pico. Toda a gente que tenha feito uma viagem de barco, e era de barco que estas pessoas, nossos antepassados, faziam as suas viagens, sabe que isso não pode ser verdade. Porque nós começamos a ver o Pico ainda antes de chegar à terceira. E quando chegamos à terceira, o Pico é já de uma presença extraordinária. A terceira sabe-se que foi a terceira ilha a ser descoberta. E daí, com certeza, que devem ter chegado ao topo em São Jorge. E, portanto, quando se chega ao topo em São Jorge, a posição em que o Pico está começa a permitir a descoberta do Faial. As relações hierárquicas que se estabeleceram entre o Pico e o Faial, na sequência do povoamento e da junção das capitanias, sobretudo a partir desse momento, é que provocaram esta subalternização. E essa subalternização levou
a que grande parte dos estudiosos, e depois repetem isto de forma acrítica, porque há vários estudiosos, depois, na sequência do que diz o padre António Cordeiro, que é preciso ler com muito cuidado, repetem isto de forma exaustiva. E há vários estudiosos a afirmar que decorreram 10 anos entre a descoberta do Pico e do Faial. O Pico tem vários problemas. É uma ilha lindíssima, eu gosto imenso da ilha do Pico, mas tem vários problemas que se colocaram logo aos povoadores naquele período. Toda a sua costa norte é uma costa bastante alcantilada. Ainda hoje há problemas grandes no Pico no que diz respeito à forma como os seus portos servem as necessidades de escoamento da ilha. Muito recentemente devem ter ouvido falar, houve um barco que encalhou um ferry que encalhou quando vinha da horta. E isso é uma questão que marca e desvaloriza o Pico face ao Faial, que tem uma baía fabulosa, a Baía da Horta, que é um porto muito importante e que serviu, durante esta história multissecular, serviu nomeadamente para escoar os produtos do Pico. O Pico tem, isso é curioso, o Frei Duque das Chagas e o Gaspar Frutuoso falam nisso, tem duas baías na costa sul, que são as primeiras baías onde se fixaram povoadores. A Santa Cruz das Ribeiras, que é esta baía que está aqui, e depois ao fundo temos a baía das Lajes do Pico. Ou seja, são estas duas que aqui estão. Mais uma vez, as histórias contam umas aventuras um bocadinho fantasiosas. Dizem que houve um primeiro homem, terá pisado o Pico. Esse homem chamava-se Fernão Álvares Evangelho. Vinha com o seu cão e com os seus companheiros numa caravela. Ele e o cão desembarcam no Pico, na zona das Ribeiras, e o mar levanta-se repentinamente, a caravela é obrigada a partir e deixa o desgraçado do Fernão Álvares Evangelho com o cão durante mais de um ano sozinhos no Pico. E que, por causa disso, ele se tornou o monarca do Pico e o maior proprietário. Eu achei a história muito engraçada, mas procurei encontrar outros elementos para já saber se o homem tinha existido mesmo ou não. O homem existiu, aparece muitas vezes mencionado como representante do capitão Jos van Urter no Pico, e é um homem que tem origem madeirense, e mais curioso de tudo, é um homem que tem ligações ao Álvaro de Ornelas. Quem é que era este Álvaro de Ornelas? Este Álvaro de Ornelas é o primeiro capitão do Donatário. Não se sabe em que data é que lhe foi concedida a capitania donatária do Pico, mas eu estimo que ela tenha sido concedida na proximidade da concessão do Faial ao Jos van Urter. Ele é um homem que já tinha um importante assento de terra na Madeira, tinha ligações já à terceira, onde se fixam alguns irmãos, pelo menos 2 irmãos, depois vai ter sobrinhos também na Graciosa, e portanto não terá atribuído grande importância ao Pico, achou difícil de povoar, era difícil desembarcar no Pico, as baías não facilitavam na costa norte, na costa sul tinha só aquelas 2 baías que não eram extraordinárias, mas que eram apesar de tudo mais fáceis do que a costa norte, e portanto não atribuiu grande importância a isso. Mas ele tem um companheiro com quem se cruza na Madeira e na Terceira, que é precisamente um Fernão Rodrigues Evangelho. Este Fernão Rodrigues Evangelho aparece, o Fernão Álvares Evangelho, aparece invariavelmente aparece documentado com as 2 composições onomásticas, e isso pode parecer muito estranho para quem nunca fez genealogia, mas nós vemos muitas vezes os casais a batizarem filhos, por exemplo, têm 5, 6, 7 filhos, e batizam um filho com uma determinada composição onomástica, e a seguir vem batizar o segundo filho e já muda de apelido porque vai buscar um outro apelido ao avô ou à avó, e portanto isso acontece mesmo nas pessoas anónimas. E acontece com este indivíduo, que por vezes se documenta como Fernão Rodrigues Evangelho e outras vezes como Fernão Álvares Evangelho. Esta prática de variar a onomástica poderia não ser só por si confirmação de que se tratava do único indivíduo, mas eu fiz uma investigação adicional, que vou mostrar a seguir, que me levou a cruzar outro tipo de informação e que me permitiu concluir que este indivíduo existiu. É o indivíduo que aparece documentado pelo Frei Diogo das Chagas em diversas cartas em que o capitão do Faial escreve para o Pico, dizendo que ele o representa, que ele é que distribui terras, e isto aconteceu por uma razão que tem a ver com a tal, voltando um pouco atrás, com o tal desembarque pioneiro com o cão. Eu duvido que ele tenha sido deixado com o cão
um ano inteiro sozinho na ilha. Mas não tem dúvida nenhuma que ele foi um dos primeiros homens a pisar a ilha. E isso verifica-se porque logo nos primórdios do povoamento é lançada uma finta, ou seja, uma coleta de impostos, e nessa altura ele já é identificado como o maior proprietário do pico. Nós vamos ver a seguir a disparidade dos seus bens fundiários face aos picoenses ditos de menor condição social. E o que eu defendo no livro é que aquilo que por tradição se dizia que o povoamento da Ilha do Pico começou pela Vila das Lajes, eu considero que isso é verdade. Tudo aponta para isso. Começou ainda antes, e há uma passagem em que o Frei Diogo das Chagas diz que o grupo vindo da Terceira, ou seja, o grupo vindo da Terceira é o grupo do Fernão Álvares Evangelho, que estava ligado ao Álvaro de Ornelas, e que povoou a primeiras lajes. Não sabia que havia um grupo a povoar São Mateus. O grupo São Mateus é o grupo que vem enviado pelo Jos van Urter quando a capitania é conjugada à do Faial. Porque a infanta Dona Beatriz manda uma carta, dá um prazo para o Álvaro de Ornelas cumprir as suas obrigações, ele não cumpre, ela concede a capitania ao Jos van Urter, e há uma condição muito interessante na carta em que ela escreve, que ela diz o seguinte: se não for possível arranjar gente suficiente para povoar o pico, então que ponham lá gado e vivam no Faial. O que é que acontece? O Jos van Urter começa a conceder terras na franja da Madalena, do atual Concelho da Madalena, ou seja, o concelho que fica virado para o Faial. E aquilo que nós ouvimos muitas vezes dizer, eu lembro o meu avô materno, que era de São Roque, dizia: a Madalena é Faial. Porque os concelhos mais antigos do Pico, são as Lajes e São Roque, tinham um divórcio grande em relação à Madalena. Quase todos os bens fundiários da Madalena pertenciam às famílias do Faial. Porque esse grupo pioneiro do Jos van Urter vai ocupando essas áreas e mantém-se no Faial. Portanto, tem lá pastores, tem gado, e isto estabelece logo à partida uma grande decalagem, ou seja, uma relação de subalternidade entre o Faial, onde está colocada a sede do poder, e o Pico, onde, embora tenha existido um primeiro núcleo povoador, a capitania que transita do Álvaro de Ornelas para o Jos van Urter leva à subalternização daquele grupo. O que é que acontece? O Fernão Álvares Evangelho fala com o capitão Urter, explica-lhe que já tinha feito um grande trabalho no povoamento naquela área. Eu estou face aos dados que apurei. Obviamente ninguém presenciou esta conversa, mas tudo indica que assim terá sido, porque a verdade é que o capitão Urter reconhece a importância dele e nomeia-o várias vezes em cartas, e isso, algumas delas estão aqui transcritas no livro, referindo-se nitidamente à posição preponderante que ele tem na sociedade picoense. E, portanto, na qualidade de seu representante, ajudar a partir as terras, administrador da Ribeira, que é a Ribeira de Fernão Álvares Evangelho, que ainda hoje existe nas Lajes, embora com o nome de Ribeira da Burra. Portanto, há uma série de dados que confirmam este raciocínio. Temos aqui esta cronologia que nos permite encadear estas informações. Portanto, temos em 1430 o achamento dos Açores, a década de 30. Não é? Portanto, nós já vimos como estas ilhas vão sendo achadas ao longo de um período mais ou menos alargado, mas o início é na década de 30, 1430, para aí apontam a generalidade dos investigadores. Depois, em 1439, temos uma carta de Dom Afonso V em que ele determina o povoamento das 7 ilhas açorianas já conhecidas. Faz todo o sentido que estas 7 ilhas açorianas já conhecidas sejam as 2 do grupo oriental e as 5 do grupo central, que são as ilhas da família dos ducados Viseu-Beja, ou seja, os donatários Viseu-Beja, que pertenciam à família Beja. O que diziam os investigadores era que em 1460 Fernão Álvares Evangelho tinha sido o primeiro homem a pisar o pico. E pus ali um ponto de interrogação, porque eu não tenho a certeza que essa data seja certa, não há um documento, uma fonte primária que a apoie, e eu tenho algumas dúvidas que essa data seja certa. O que é verdade? Em 1468 há a concessão da capitania de Faial ao Jos de Urter. E a provável concessão do Pico Álvaro de Ornelas na proximidade cronológica desta data. Não se sabe qual é a data, mas estimo que assim seja, até pelas comparações que a Infanta faz entre a administração das duas capitanias, o que leva a crer que elas estariam mais ou menos equiparadas e que uma se tinha atrasado muito e que por isso ela estava desagradada com a administração do Álvaro de Ornelas.
Em 1470 a 1480, esta é que é a minha hipótese, que ele terá vindo povoar o Pico. E eu apoio-me nisto no facto de ele aparecer, na década de 60, ele aparece em vários documentos na Câmara do Funchal, e são fontes primárias, em que ele aparece a fazer negócios no Funchal. Portanto, é provável que mais tarde tenha vindo para o Pico, e não naquela década tão anterior à concessão do Faial. Porque reparem que isso, se fosse verdade, ele teria chegado ao Pico cerca de 8 anos, ainda antes do Iose Dutra ter recebido o Faial. Parece um bocadinho prematuro, até porque nós sabemos que a terceira, na década de 60, tinha ainda um povoamento muito incipiente e grande parte das linhas povoadoras que se fixam nas lajes em São Roque têm origem terceirense e, portanto, era preciso que a terceira já tivesse um povoamento mais estruturado para permitir disseminar segundo as linhas de povoamento. Em 1482 temos então a junção da capitania do Pico com a do Faial. E temos em 1501 a elevação das lajes à vila. Portanto, este é o quadro cronológico da primeira fase do povoamento da ilha. Há várias razões, uma delas já há bocadinho referi, que vão estabelecer esta subalternidade do Pico face à sua vizinha do Faial. Uma delas foi a forma como foi conjugada a capitania com um atraso no povoamento por parte do Pico. A sede da administração, que é colocada na Horta, a linha de costa de difícil acesso. Portanto, o Pico não tinha facilidade em ligar-se ao mar, apesar de ter toda esta grande costa. E depois tinha pouca terra de pão. Ou seja, aquilo que hoje é considerado uma das grandes mais-valias do Pico, que é a paisagem vitivinícola, que é reconhecida pela Unesco como um valor universal, na altura tinha muito pouco valor ainda. Portanto, a terra de pão concentrava-se sobretudo na zona da Piedade, nesta zona aqui da Prainha, e, portanto, a terra era muito pedregosa, não havia ribeiras de curso permanente. As ribeiras têm água, sobretudo de inverno, e, portanto, todas estas questões foram colocando dificuldades à fixação, foram atrasando o povoamento e foram reforçando a subalternidade do Pico face ao Faial. Aliás, essa é uma das razões porque quem conhece o Pico, com certeza se lembra destes grandes volumes prismáticos que são as cisternas de recolha das águas pluviais, que visavam precisamente colmatar esta lacuna da natureza. Portanto, havia poucas ribeiras, as ribeiras têm um caudal fraco e só funcionam só produzem água de inverno, portanto havia necessidade, e é por isso que o Pico está todo ele povoado com estas estruturas prismáticas. Cá está. Isto que é hoje a grande riqueza do Pico, na altura foi entendido como algo menos atrativo. Só numa fase posterior é que o vinho se torna um aspecto importantíssimo da economia picoense, inclusivamente, e isso é uma ideia que tem vindo a ser desconstruída. Ainda muito recentemente ouvi uma conversa muito interessante do professor Avelino Menezes, que é um historiador muito conceituado e hoje é o secretário regional da Educação e Cultura dos Açores, penso que conhecerão, em que ele se referia às relações entre o Pico e o Faial e referia-se às relações dizendo que muitas vezes elas transmitiam uma imagem justa, porque o Faial durante muitos séculos disse: nós sustentamos o Pico, quando a partir do século XVII é precisamente o contrário. É o vinho do Pico que sustenta a economia do Faial, é o vinho do Pico que faz o grande movimento do Porto do Faial. E isso é uma história ainda pouco conhecida. Em 1506, Frei Diogo das Chagas transcreve uma finta, portanto, um lançamento de impostos, que é muito curioso. Identifica 45 indivíduos tributados, ou seja, que são 45 povoadores das lajes, que têm capacidade para serem fintados. E cá está o nosso Fernão Álvares Evangelho. Eu pus aqui para terem ideia das três faixas, ou três camadas sociais, para perceberem o que é que eles possuíam e o que é que pagavam. O Fernão Álvares Evangelho é, de longe, o maior proprietário das lajes. A sua fazenda rende 450 mil reis. E ele paga 6.216 reis de taxa. O Pedro Anos Macário, que é um homem abastado, paga 120 mil, tem um rendimento de 120 mil reis.
Portanto, estão a ver a diferença que existe. Portanto, logo nos primórdios do povoamento, a poucas décadas do povoamento, há logo uma grande assimetria na distribuição da riqueza. Cá em baixo temos um sapateiro, e atenção que o sapateiro é um oficial mecânico. Nós não estamos a falar das camadas mais baixas da sociedade, portanto, abaixo dele há muita gente. E estão a ver o rendimento dele, 6.000 reais. Portanto, há uma diferença abissal entre o que paga este homem, que é um homem daquilo que se poderia chamar uma classe média, não é? E o magnata, que os historiadores chamavam o monarca do Pico. O tal que teria desembarcado com o cão e não sei o quê. O outro aspecto que me levou a perceber e a concluir que o Fernão Álvares Evangelho é o mesmo indivíduo que aparece muitas vezes referido como Fernão Rodrigues Evangelho, é a base fundiária. Não se conhecem filhos nenhuns, não há descendentes do Fernão Álvares Evangelho. Mas, logo nos primórdios do povoamento, na geração subsequente, há um magnata local, nas Lajes, que é o Gaspar Rodrigues Evangelho, que é um dos troncos das linhas que eu estudei no meu livro, que é um dos troncos das famílias mais importantes do Pico e do Faial. É ele que aparece como o grande magnata local. E eu achei curioso, pensei bem, há aqui uma evidência, uma similitude onomástica muito forte, quer dizer, nós estamos a falar de um sobrenome vulgar, como Medeiros ou outro nome vulgar, estamos a falar de Evangelho, que é um nome tão invulgar, e estamos a falar do mesmo território, as Lajes, estamos a falar de uma diferença de uma geração, e essa diferença dessa geração com dois magnatas. Então vamos tentar perceber esses bens fundiários, se há ou não há superposição, e perceber quem é que é a família deste Gaspar Rodrigues Evangelho. Este Gaspar Rodrigues Evangelho é um homem muito interessante. Ele tem uma irmã, Catarina Evangelho, que tem um testamento fabuloso na Torre do Tombo, em que ela, para além de demonstrar a sua religiosidade, fala em sobrinhos, fala no irmão, fala em dinheiro que emprestou, fala numas taças de ouro que tinham sido partilhadas numa herança, e esse testamento permite-nos começar a reconstruir esta família. E depois, através das ligações das posses fundiárias do Gaspar Rodrigues Evangelho, vamos buscar as informações que o Frei Diogo das Chagas traz sobre os assentes de terra do Fernão Álvares Evangelho, e nós percebemos que há uma superposição. Mas ele não podia ser pai do Gaspar Rodrigues Evangelho, porque o Gaspar Rodrigues Evangelho, nós sabemos quem são os pais dele, porque a Catarina diz que é a irmã dele e diz quem é o seu pai e a sua mãe. E, portanto, o puzzle parecia ser insolúvel. Até que aparecem os tais documentos no Funchal, em que na Câmara do Funchal aparecem a fazer negócios o pai do Gaspar Rodrigues Evangelho e o seu irmão Fernão Rodrigues Evangelho. E, portanto, isto tudo se começa a montar como um puzzle, e essa é a hipótese que eu defendo no livro, é que o Fernão Rodrigues Evangelho não tem filhos, não se conhecem filhos dele até hoje, e que o herdeiro dele é o seu sobrinho Gaspar Rodrigues. E é por isso que há uma superposição dos assentos fundiários, há a semelhança onomástica e há a própria tradição da variabilidade onomástica em alguns documentos, que é uma coisa que todos os neologistas conseguem determinar. Eu não quero ser demasiado longo, podia falar aqui sobre alguns aspectos que estão aqui referidos neste mapa, nomeadamente a Capela de Santa Catarina. Esta zona aqui é a zona, para quem conhece as Lajes, onde está construído o Forte de Santa Catarina, que é o único forte sobrevivente do Pico, não sei se conhecem. Há depois aqui o Cabeço do Geraldo, que pertencia às terras do Fernão Álvares Evangelho e que pertence às terras do Gaspar Rodrigues Evangelho. Portanto, há uma série de informações que estão relacionadas com este território das Lajes que nos permitem fazer a tal superposição. Não há uma casa que dizem que é do Fernão Rodrigues Evangelho junto às Lajes, um casinhoto. Eu fui lá ver a casa. É apontado como sendo a casa. Eu fui lá ver a casa, mas não há nada que permita sustentar aquilo a uma tradição, uma tradição verbal. Não é impossível. Não teria seguramente aquela feição, não é? Porque ela é uma casa que se vê que foi muito adulterada, mas isso também é normal na nossa civilização, um processo que se chama continuidade estilística, que geração em geração as coisas vão sendo alteradas. Mas eu não consegui encontrar nada que me permita dizer que a casa é aquela. Há, de facto, essa tradição. Há essa tradição.
Em 1542, o Pico sofre a sua primeira partição, ou seja, o Pico tinha como sede a Vila das Lajes, e em 1542 o rei Dom João III concede foral à Vila de São Roque. É aqui que nós começamos a entrar nas questões de fundo do livro. Esta é a primeira fronteira que é desenhada no Pico. Isto aqui é a montanha. Depois, quase 2 séculos depois, em 1723, vai ocorrer uma segunda partição, que é a partição que vai dar origem ao Concelho da Madalena. E que vai, a Madalena quer uma freguesia de São Roque do Pico, e as bandeiras são cedidas para a constituição de um novo concelho nesta extremidade, que vem depois também apanhar 2 freguesias do Concelho das Lajes. Ou seja, de alguma forma a história reconcilia-se com a criação deste concelho com a sua gênese, porque são precisamente as freguesias onde as famílias do Faial tinham interesses fundiários que vão dar origem ao novo Concelho da Madalena. E o Concelho de São Roque, o Concelho das Lajes, com os seus territórios remanescentes, ficam ligados às famílias que se fixaram no Pico desde os primórdios do povoamento. Aliás, isso é referido no livro, o próprio Faial, as famílias possidentes no Faial, que tinham terras na Madalena, têm um peso muito grande na proclamação do Concelho da Madalena. A Câmara da Horta interfere muito naquele processo, e isso é claro nos documentos que se encontram quer na Câmara da Horta, quer na Torre do Touro. Há uma história engraçada, é que a petição para ser sede de concelho que é enviada ao rei Dom João III é feita por São Roque, mas também é feita pela Prainha do Norte. As 2 localidades achavam que tinham direito a serem sede de concelho e referiam a distância às Lajes como sendo uma distância muito difícil, porque eles tinham que subir, não havia estas estradas que há hoje, e portanto o circuito fazia-se quase sempre por cabotagem, mas como nós tínhamos visto, as costas do norte do Pico eram costas de muito difícil acesso, e portanto o acesso preferencial era através da montanha. Isto era muito difícil. Todas as vezes que era preciso ir à cama era um problema dramático. Então, a razão principal porque se cria uma nova vila na Costa Norte é precisamente essa, a distância, a dificuldade de realizar os atos administrativos de importância básica. Todos eles eram extraordinariamente difíceis de concretizar. As 2 localidades disputam a honra, é por São Roque que o rei Dom João III se decide, e ainda bem, porque quase 20 anos depois, cerca de 20 anos depois, já há a grande erupção seguida da derrocada que dá origem ao Mistério da Prainha, em 1564, e a Prainha é quase toda arrasada. É por isso que a Prainha que nós conhecemos hoje existe neste lado, e a Prainha original ficava nesta zona aqui da costa, que isto é o chamado Mistério. Portanto, é a zona de lava que, quase como uma varanda, se debruçou para o mar na sequência do grande cataclismo de 1564. O que nós sabemos é que, cerca de 40 anos depois, ou seja, sensivelmente 2 gerações, São Roque ultrapassava as Lajes em população. Estes dados são tirados do Gaspar Frutuoso, das Saudades da Terra. Temos em cima o Concelho das Lajes, com as suas freguesias. O total do Concelho em número de fogos e vizinhos é 377. O total do Concelho de São Roque na mesma época é 482. Portanto, ultrapassou a sua mãe genética, não é? Em apenas 2 gerações. E isso vai acontecer, é curioso, porque quando a Madalena se separa de São Roque, a Madalena também já tinha ultrapassado em população o concelho originário. Portanto, à maneira que as freguesias vão ganhando importância, vão tendo noção da sua importância e sem ter necessidade de se autonomizar, de garantirem para si a sede do poder local e de se distinguirem daquilo que tinha sido a sua gênese. Nós vamos ter aqui em São Roque exatamente o mesmo modelo que foi feito em todo o arquipélago, que já tinha sido feito antes na Madeira. Portanto, a distribuição de terras. Como é que estas terras são dadas? As terras são dadas com a obrigação, como há pouco disse, de serem trabalhadas, ou seja, de serem roteadas em 5 anos. Portanto, têm que ser produzidas, têm que passar a ser terras de produção em 5 anos. Caso contrário, revertem a favor da coroa. E são dadas em fatias que são perpendiculares, sensivelmente perpendiculares à costa, e sobem pela encosta fora até às cordilheiras da ilha, para poderem ficar com terras baixas, terras médias e terras altas,
para, nestas grandes dadas, permitirem conjugar economias diversificadas, a floresta, o pastoreio e a agricultura. Portanto, os grandes terratenentes subsistem com a sua propriedade. Em paralelo às grandes dadas, são dadas terras mais pequenas a pessoas de menos qualidade social ou aos grandes terratenentes que também podem receber pequenas dadas, mas sempre em paralelo às grandes dadas. O Gaspar Frutuoso refere-se a um magnata local, em São Roque do Pico, que ele diz que é o homem mais rico do norte do Pico, que é o Rodrigo Álvares, e é aqui que começa uma outra história também um bocadinho fantasiosa, não lançada pelo Gaspar Frutuoso, mas lançada por genealogistas que começam a trabalhar as questões posteriormente. Ele é casado com uma senhora de origem graciosense, que se chama Isabel Vaz. E eles dotam uma ermida em regime de vínculo. Ele primeiro, ele depois morre, e ela volta a fazer testamento e faz um segundo vínculo para um outro neto. Portanto, eles dotam 2 netos. E, portanto, essas 2 administrações depois acabam por seguir linhas diferentes. Nós vamos ver a seguir a preponderância que essa família teve e as obras que eles depois criaram aqui na jurisdição de São Roque. A informação que foi transcrita pelo primeiro genealogista do Pico, que é um homem das Lajes, o general Lacerda Machado, que viveu nos princípios do século passado, referem muitas informações sobre este processo. E através dessas informações que ele retira do testamento, isso foi-nos possível marcar a vermelho aquilo que são as terras vinculadas para essas terças. E o que é curioso é que, quando eu comecei a fazer esta transcrição do testamento, e depois peguei na cartografia, comecei a fazer as distâncias já à Igreja Matriz, está aqui, exatamente aqui neste sítio, e nós sabemos que essa Igreja Matriz, e isso é muito típico da nossa civilização, foi construída sobre uma igreja mais antiga de menores dimensões, ou seja, uma ermida. Aliás, isso aconteceu a mesma coisa, nós vamos ver mais adiante, no convento de São Pedro de Alcântara, também em São Roque, e no convento das Lajes. O sistema que nós utilizamos agora é um sistema meteorológico, métrico, que foi implementado pela Revolução Francesa. Mas antes nós utilizávamos sistemas meteorológicos referenciados às dimensões do nosso corpo, às passadas, às braças e por aí fora. E eu fui medir a distância e verifiquei que aquela informação que vem transcrita pelo general Lacerda Machado bate certo. Portanto, a distância que ele diz que começa a marcar-se a terça da igreja, ele fala ainda na ermida primitiva, é exatamente a distância a que hoje a igreja se encontra desta linha vermelha que eu marquei no território. Depois de ter marcado esta linha vermelha no território, fui sobrepor esta cartografia que tinha sido feita pela Universidade dos Açores e reparei numa coisa muito curiosa, que é esta ribeira que está que é aparcada pelas 2 linhas vermelhas, chama-se a Ribeira da Laje. Mas, à maneira que nós vamos subindo para a Lagoa do Capitão, ela muda de nome e passa a chamar-se a Ribeira das Terças. É esse o seu nome antigo. Ou seja, é a Ribeira das Terças vinculadas que os historiadores falavam desde o princípio. Outra coisa muito curiosa que há é que o Gaspar Frutuoso refere-se à lagoa, dizendo que, subindo pelas terças vinculadas, chegámos à lagoa do Rodrigo Álvares e daí continuamos até ao Cabeço do Escalvado. Não há mais nenhuma lagoa neste trajeto, para além da Lagoa do Capitão. E eu pensei, bom, a lagoa do Rodrigo Álvares é a Lagoa do Capitão. E depois descubro um descendente administrador, quando fui montar a linha genealógica, descobri